Olá, sejam bem-vindos ao Rede na Prática, o seu canal para treinamento de redes. Eu sou o professor Altieri e este é o primeiro treinamento que estou postando aqui no YouTube. E a minha ideia é publicar aqui de forma periódica treinamentos relacionados aos assuntos do Rede na Prática. São redes de computadores, segurança de redes, roteamento, switching, data center, Wi-Fi, cloud computing e, obviamente, mostrando na prática, com ferramentas de análise de protocolos, como tudo isso funciona. Aqui está a agenda deste treinamento. Vamos ter uma topologia básica do treinamento, dizer como que a gente vai trabalhar em cima dela, falar o que é um loop de roteamento, explicar por que ele acontece, quais são seus efeitos diretos e colaterais, qual que é a dificuldade que a gente tem para localizar um loop de roteamento, quais são os artifícios do protocolo IP para minimizar loops? Vamos falar como encontrar um loop de roteamento e, finalmente, como resolvê-lo. Este é o Rede na Prática. Peço que se inscrevam no canal, dê um like aí no vídeo se gostarem, ative a notificação do canal para receber os novos avisos para os novos vídeos, adicionem comentários caso tenha alguma dúvida, sugestão de treinamento, enfim, tem aí um canal para falar com o Rede na Prática. Compartilhe esse vídeo e eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo um link para o treinamento oficial do Rede na Prática, o primeiro treinamento oficial, que já está publicado. É um treinamento de conceitos básicos de rede com Wireshark, onde a gente detalha ali todas as camadas do protocolo IP, do modelo TCP/IP, desde a camada de acesso à rede até a camada de aplicação. E a gente explica ali o modelo de funcionamento do Wireshark, dá muito detalhamento dele, aprofunda bastante a ferramenta do Wireshark para você poder usá-la no dia a dia. E no nosso treinamento, nós temos aqui essa topologia. Nós vamos usar essa topologia básica, são três filiais conectadas a uma matriz, está sendo simulada no GNS3. E a ideia é mostrar aqui como que um loop acontece, a hora que ele aparece, o que acontece com as ferramentas de gerência. Enfim, essa é a ideia desse treinamento aqui. O que é um loop de roteamento? Vou explicar aqui exatamente o que é um loop de roteamento. Um loop de roteamento é aquele momento em que você coloca um pacote na rede e entre os seus roteadores ele cria um loop, um caminho que vai ficar sempre rodando ali de forma indefinida. Ou seja, eu pego lá o meu pacote IP do roteador 1, encaminho para o roteador 2, do roteador 2 encaminho para o roteador 3 e ele devolve para o roteador 1 e por aí vai. Isso pode ter uma abrangência pequena, como por exemplo um loop num link entre dois roteadores somente, que o roteador 1 manda para o 2 e o 2 para o 1, e posso ter isso aqui de uma maneira grande, com muitos equipamentos envolvidos, muitos roteadores, fazendo com que um tráfego, um pacote, saia de um determinado ponto, dê uma volta na sua rede e volte para o mesmo ponto aonde ele estava. E aí fica aí rodando de forma indefinida. Este tipo de loop que nós estamos falando é um loop de roteamento, chamado aí de um loop de camada 3, ou um loop que você vai ver ele acontecendo na tabela de roteamento. E temos aí outros tipos de loop que podem acontecer na rede. Por exemplo, um loop de spanning tree, mas não é o foco aqui. O foco aqui é falarmos de loop de roteamento. Bem, quais são os efeitos diretos de um loop de roteamento? O primeiro é a utilização da interface de rede. Normalmente a gente vê que a interface de rede aumenta a sua utilização porque eu tenho ali o mesmo pacote passando por várias vezes. Outra coisa que pode ser sentida ou não é a alta utilização de CPU. Aí depende do seu equipamento, depende da amplitude do loop, enfim, aí depende de uma série de fatores para a gente identificar se a CPU é um efeito direto ou não. Via de regra, sim, é um efeito direto. E quais são os efeitos colaterais que podemos ter aqui? Drop de pacote, lentidão, perda de gerência e o mais clássico, reclamação de usuário. Normalmente vai começar por aí.
Se você tiver a sua gerência, pode ser que você veja na gerência algo acontecendo, mas normalmente o usuário é mais rápido até que a gerência. Ele vai levantar a mão e vai falar: eu estou com problema para acessar uma determinada ferramenta, uma determinada aplicação ou um determinado site. Essa é a ferramenta de monitoração mais eficiente que nós temos. Por que temos dificuldade para localizar um loop? Porque ele se espalha pela rede. Pode ser que seja contido, né, como esse exemplo aqui, que é num ponto específico, ou pode ser que ele se espalhe por vários pontos da rede e você tem que fazer uma análise mais apurada, vendo em todos os pontos que ele está passando, o que exatamente está acontecendo. Mas a gente tem aqui ferramentas para ver isso de forma fácil e rápida. E, enfim, aqui temos a nossa console de gerenciamento. Nós estamos usando aqui a ferramenta SolarWinds, é uma ferramenta free para algumas features que ela tem. Então, eu estou usando aqui algumas features do SolarWinds que são features free, ok? Você pode também baixar e instalar aí na sua máquina. E quando o protocolo IP foi desenvolvido há muitos anos atrás, ele já previa aí alguma coisa para evitar loop de roteamento. Na verdade, ele previu aqui que numa situação de loop de roteamento, esse pacote poderia ficar rodando de forma indefinida na minha rede. Então, para evitar que ele fique de forma indefinida rodando na minha rede, o protocolo IP implementou dentro do seu datagrama. Então, a gente tem aqui um pacote típico aí, um pacote IP típico, e aqui detalhando na camada de internet o datagrama IP com todos os seus campos, tipicamente, né, ele tem esse formato e esse tamanho, e foi implementado dentro do protocolo IP uma feature que é o TTL. O que que faz esse campo, né? Qual que é a função do campo TTL? Ele é um campo de 8 bits, é o campo time to live, como é chamado, o tempo para viver, alguma coisa assim. E qual que é a ideia dele? É que, inicialmente, quando ele foi criado, que a cada um segundo que esse pacote ficasse na rede, ele fosse decrementado 1. Então, como ele é um campo de 8 bits, você pode escrever aqui no máximo até 255. Então, ele sairia originalmente com o número 255 e a cada um segundo, em fila de roteamento, ele fosse decrementado 1. Mas a implementação que ficou é que a cada nó ou roteador por onde passa, decrementa-se 1. Então ele sai do primeiro roteador com TTL 255, por exemplo. No próximo roteador ele decrementa para 254, no próximo para 253, no próximo para 252 e por aí vai até chegar em 1. Quando o roteador recebe um pacote IP com TTL 1, ele teria que escrever 0 e passar para frente. Mas quando ele recebe com 1, ele entende assim, ó, esse aqui é o último hope, é o último suspiro de vida desse pacote na rede. E aí ele dropa esse pacote, ele cancela o pacote, joga ele fora, não encaminha mais, e manda, via de regra, dependendo da configuração que estiver aí no seu roteador, ele manda um pacote ICMP falando que o TTL expirou em trânsito. Para quem originou esse pacote, fala, o seu pacote ele expirou em trânsito e eu estou descartando ele. Este assunto está bem detalhado também, como que funcionam o traceroute, como funcionam os protocolos do ICMP no treinamento que eu divulguei, que está aí na descrição do vídeo. Mas esse é um artifício que foi criado aí no protocolo IP já há muitos anos atrás, porque já tinha assim, essa ideia de que um pacote poderia ficar rodando de maneira indefinida na minha rede. Então, com esse artifício, o que acontece? Eu tenho um pacote rodando até 255 hopes na minha rede, ou 255 nós, ou sendo roteado 255 vezes. E aí depende também da implementação, algumas implementações do TCP/IP saem com TTL64 ou com 128, depende de como que é feito aí a sua pilha TCP/IP dentro do sistema operacional.
mas ele vai ficar batendo aí 355 vezes no máximo, e aí eu descarto esse pacote. O que acontece? Esse pacote não vai ficar mais em loop. Mas quando eu tenho uma situação de loop, o próximo pacote vai entrar também no mesmo loop e vai ser descartado e o próximo também. E essa, na verdade, assim, ele impede que um pacote fique rodando indefinidamente na rede. Porém, ele não impede que um loop aconteça. Por isso a gente fala que ele para o loop deste pacote de forma momentânea. Quais são as principais características aí do loop de roteamento? Primeiro, os indícios. Indícios que a gente vai ver, como eu já disse, as reclamações dos usuários. A gente vai ter falhas aí para alcançar um determinado destino. Pode ser que isso aconteça ou não, na maioria das vezes vai acontecer, porque a situação de loop ela ocorre quando você tenta chegar no lugar e aquele lugar eu não consigo chegar porque ele está apontando para um caminho diferente daquele que eu quero chegar. Então, normalmente você vai ter falha para alcançar algum destino. A autoutilização de interface, eu já falei um pouco ali atrás, pode ser que aconteça ou não. Aqui no nosso exemplo, a gente não vai ver a alta de utilização de interface, muito provavelmente, porque eu estou no ambiente simulado e meus equipamentos têm uma baixa capacidade, não têm aí uma alta capacidade. Mas a gente vê, normalmente quando tem aí ocorrência de loop, também perda de gerência de algum equipamento remoto. E aí depende também da característica do loop, como ele acontece, qual que é a rede que está em loop e por aí vai. Mas é uma característica que a gente consegue ver aí facilmente também, perda de gerência de alguns equipamentos. E alta de utilização, que acho que talvez é o mais marcante. Bom, as ferramentas que a gente usa aqui para identificar um loop, por incrível que pareça, a ferramenta mais fácil aí da gente identificar um loop é o traceroute. A gente observa também métricas dos equipamentos na gerência. A gente pode acessar os equipamentos, no caso aqui os roteadores, e verificar os parâmetros, né, do equipamento. A gente consegue ver no equipamento a utilização de interface, a utilização de CPU e também para onde a gente está apontando o roteamento, se está certo ou não. E a coleta com analisador de protocolos. Mas aí o ponto, né? Como que a gente resolve um loop de roteamento? Quem conhece os meus treinamentos sabe que toda vez que aparece essa lupinha, é porque nós vamos para a prática, ver como tudo acontece. A gente tem aqui uma tela típica de uma coleta no Wireshark, que mostra aí o TTL sendo decrementado de um mesmo pacote. Então eu vejo que o mesmo pacote sendo retransmitido muitas vezes e o TTL sendo decrementado. Aqui está uma característica fundamental do loop. Indo então aqui para a prática, aqui nós temos a topologia que nós estamos utilizando. Então eu tenho aqui uma matriz conectada com 3 filiais. Tenho aqui 2 roteadores de borda. Eu estou usando aqui roteadores Cisco na minha topologia. Então, eu tenho aqui o acesso aos roteadores. E tem as minhas conexões aqui, são conexões de baixa velocidade, são conexões seriais de 2 MB. E eu tenho aqui a minha rede toda funcionando de maneira normal, ok? Para esta aula eu vou usar, como eu já disse, o SolarWinds e estou usando aqui 3 ferramentas básicas, que é o Enhanced Ping, onde eu estou aqui fazendo ping dos meus equipamentos. Aí ele me dá ali qual que é o tempo de resposta atual, se eu tenho alguma perda de pacote, eventualmente aí na minha rede. Eu estou usando aqui o Router CPU Load, que mostra a utilização de CPU de todos os meus roteadores. Então, eu tenho aqui o Pod 1, que é esse equipamento, a matriz RT1, a matriz Router 2, a filial 01, roteador 1 e até o roteador 3. E eu tenho também aqui o Bandwidth Gauges, onde eu estou mostrando a utilização dos meus 3 links. Eu não coloquei outros gauges aqui porque o que interessa aqui nesse caso para a gente é a utilização dos links. Então tem aqui a utilização do link matriz com a filial 1, que é esse link aqui, do link matriz com a filial 2, que é esse aqui,
e o link matriz com a filial 3, que é esse aqui. Eles estão aqui posicionados até de maneira a gente identificar rápido aqui onde as coisas estão acontecendo. E aqui os pings que estão sendo feitos é para o 92.68.0.20 e 30, aqui na minha matriz. Eu estou fazendo aí o ping para o roteador e o PC que tem na filial 1, que é o 1010 e o 1020. O roteador e o PC que estão na filial 2, que é o 2010 e o 2020. E estou fazendo também o ping para o PC e o roteador que estão na filial 3, que é o 10.0.1.20 e o 10.0.1.10. Então estou fazendo o ping aqui para todos os elementos, tirando os switches aqui, que são os switches Layer 2, não estão sendo gerenciados nesse caso. Então aqui está a minha gerência completa. Olhando aqui a utilização dos meus links, dá para ver aqui que o link 1 aqui está com uma utilização baixa, o link 2 está com um pouco mais de 1K aí também de utilização, e o link 3 tem um pouco mais de tráfego, tem aqui alguns pacotes passando por ele, mas assim, normal, um ambiente aqui praticamente normal. E aí, eis que de repente eu tenho algo acontecendo aí na minha rede. Olha só a minha gerência, o que aconteceu. Primeira coisa, eu perdi acesso aqui ao roteador da filial 3. Comecei a ter drop de pacote aqui, packet loss, fazendo ping para a filial 3 também. Então dá para ver aqui claramente que com a filial 3 a gente tem algum tipo de problema. E olhando aqui a minha utilização de link, o que aconteceu? O link da filial 3 zerou. Olha só, zerou. Não estou vendo nada de tráfego passar aqui. Em compensação, meu link com a matriz, da matriz com a filial 2, ele aumentou, está chegando aí a mais de 1 mega. Então, assim, eu tenho um problema, obviamente, quando esse problema começa, eu não sei aí qual que é exatamente o problema que está acontecendo. Eu sei que tem alguma coisa, sensibilizou aqui na minha gerência, provavelmente meus usuários já estão reclamando, a, a filial 2 provavelmente vai estar reclamando, porque está com alta utilização, deve estar tendo perda de pacote ali também. Na filial 3, como eu não estou conseguindo chegar lá, pode ser que eu perdi acesso aqui no meu roteador da filial 3. Então eu vou começar aqui o meu troubleshooting. Vai ficar fácil da gente ver aqui. Eu deixei então a minha topologia na tela e eu estou aqui no meu pod 1, que é a minha estação aí de ponto de partida. Isso aqui é como se fosse a minha estação de gerência, o primeiro roteador aí da minha rede, da onde eu estou olhando daqui o que está acontecendo na minha rede, ok? Então eu vou fazer a primeira coisa aqui, um ping para 192.168.0.20, que é o meu primeiro roteador, tá ok? Vou fazer agora para o 0.30, que é esse outro roteador por onde a gente sai para filial 2 e a filial 3. Também estou chegando lá sem problema nenhum. Aqui na minha gerência, aparentemente, eu não tenho problema aqui com a filial 1, mas eu vou certificar. Então, vou fazer um ping aqui para 92.168.10.20, que é o roteador da filial 1. Está normal. E vou fazer aqui um ping também para 92.168.10.10, que é uma estação lá da filial 1. Também estou conseguindo chegar sem problema nenhum. Vou fazer agora para a filial 2, que é o 92.168.20.20, o meu roteador. Aparentemente está normal. A gente repara aqui que tem um tempo de resposta um pouco acima dos demais. A gente está vindo aqui na casa de 40, 50 milissegundos para as outras filiais. Aqui já foi até 100 milissegundos. Então parece ter alguma coisa acontecendo ali. E eu vou fazer aqui também para o meu PC da filial 2. Então foi também aí aparentemente normal.
E aí vou tentar chegar na filial 3. A filial 3 é o IP 10.0.1.20. Opa, timeout. Não estou conseguindo chegar aqui. Então a gente já viu isso na gerência, né? Dá para ver aqui também que eu não estou conseguindo chegar aqui na filial 3. Nem no roteador, obviamente, também não vou conseguir chegar lá no PC que está na filial 3. Então eu vou para a ferramenta mais indicada aqui quando eu tenho um problema de loop, né? Eu vou fazer aqui um trace route para 10.0.1.10, que é o meu PC lá da ponta, para tentar fazer aí o caminho todo. E aí olha só, o que eu vou ver quando eu fizer o trace? Eu vou ver essa resposta aqui. Só concluir aqui, que aí a gente olha no detalhe o que está acontecendo. Eu estou tentando chegar aqui no 10.0.1.10. Só completar aqui a tela. Ok, completou. Ele vai rodar aí 30 vezes até parar o meu trace route. Eu estou tentando chegar aqui saindo do pod 1, tentando chegar aqui no meu PC1 da filial 3. O primeiro hop que ele foi o 92.680.030, que é esse roteador aqui. Aí ele vai para o 92.680.100.6. 100, olha só, ao invés dele ir para o 100.10, que isso aqui é a rede 92.680.100, ao invés dele ir para o 100.10, ele está indo para o 100.6. Então tem alguma coisa errada aqui no meu roteamento, que essa rede deveria estar sendo apontada para cá e não para cá. E aí ele devolve para o 92.680.100.5, que devolve para o 92.680.100.6, que é esse roteador aqui, que devolve para o 92.68.100.5, que é esse aqui. E assim ele vai ficar rodando de forma indefinida aí na minha rede. Aqui está claro, o que eu disse, fazendo o trace route, vendo essa característica, eu já sei, eu tenho um loop na minha rede. Aí é para a gente entender, né, como tudo isso está funcionando, vamos fazer aqui uma coleta no Wireshark. Eu vou fazer aqui a partir desse ponto aqui, que é o ponto mais próximo aí da minha rede, para a gente ver ali, do meu ponto de vista, o que está acontecendo. Ou seja, partindo aí da minha estação, o que está acontecendo na rede quando eu tenho um loop. Vou acabar de abrir aqui, carregar. Ok. Eu arrumei aqui as colunas do meu Wireshark. A gente fala também desse assunto aqui largamente, profundamente no meu treinamento oficial. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu pod 1 e vou fazer o ping, para eu ver o que está acontecendo. Ping para 10.0.1.10. Deixa ele rodar ali, eu vou vir aqui no meu Wireshark e vou fazer aqui um filtro para olhar exatamente o pacote que eu estou mandando, que é um ICMP, para ver o que está acontecendo ali quando eu mando o pacote. Então o que a gente vê aqui nessa coleta? Eu mando os meus pings, deixa eu colocar aqui o destino, então eu vou colocar o ICMP end, IP address igual 10.0.1.10. Eu quero ver só o pacote de ping que eu estou originando neste momento. Então eu vou ver aqui que eu tenho o meu roteador. Deixa eu abrir lá de novo a topologia. Eu tenho aqui o meu roteador 92.168.0.10, que é o pod 1, chamando o PC lá. Mandei um pacote de echo request. Um pouquinho mais aqui. Eu mando um pacote de echo request, está aqui dentro do ICMP, um echo request. Não tenho resposta, em seguida eu mando um outro. E aí o que eu recebo? Depois aí de alguns segundos. Eu recebo uma resposta de um 92.168.100.5, que é esta interface aqui, a interface serial 2/0 do roteador matriz, do roteador 2 da matriz, falando o seguinte, ó, o seu TTL expirou em trânsito. Aqui, time to live exceeded in transit.
e ele mandou ICMP type 11, code 0, falando, ó, esse pacote expirou aí no meio do caminho. Eu continuo mandando os meus pings, eu vou ter essa resposta aí por 5 vezes, porque eu mandei o meu ping 5 vezes. Então, é o que eu disse, aqui, olhando primeiro a característica do traceroute, e olhando a minha coleta, falando que eu tenho um time to leave exceeded na rede para o pacote que eu mandei, eu tenho aqui já a certeza de que eu tenho um loop na minha rede. Com o trace, eu consegui aqui também identificar aonde que está o meu loop. Então eu já sei que o meu loop está aqui. Eu já sei duas coisas. Primeiro, que o roteamento que era para estar sendo direcionado para a filial 3, ele está sendo direcionado para a filial 2. E segundo, esse roteamento está em loop aqui. Provavelmente estou mandando para lá e aquele roteador está mandando de volta para cá. Para a gente concluir aqui o entendimento, vamos ver no Wireshark, lá no local que está acontecendo o loop, que a gente já sabe onde que ele está acontecendo, exatamente como que se comportam os pacotes. Então eu vou startar uma captura aqui nesse ponto, que é o link entre os dois roteadores aí, onde está acontecendo o meu loop de roteamento. Ele está carregando aqui o Wireshark. Eu vou fazer o seguinte, para não poluir aqui a tela, eu vou fazer um filtro também. Eu vou filtrar somente o meu IP de origem, que é 192.168.0.10. Vou colocar o ICMP. Ok, então eu não tenho aqui nenhum pacote chegando porque eu preciso fazer o ping lá do meu pod 1. Na hora que eu fizer o ping aqui, ele vai aparecer aqui os pacotes. E aí assim, nota, eu estou mandando 5 pacotes de pings. Quantos pacotes que eu estou vendo aqui? Ó, muitos. Muitos e muitos e muitos pacotes trafegando aqui na minha interface. Aí só para entender um único pacote que eu mandei, eu vou fazer um filtro aqui dentro do ICMP pelo sequence number que eu estou mandando. Então eu vou adicionar aqui no meu filtro. Então eu estou filtrando aqui pelo protocolo ICMP, pelo IP do meu pod 1 e pela sequência 3 do meu pacote ICMP. E aí o que eu consigo ver aqui de forma muito clara, né? O primeiro pacote, quando chegou, ele já chegou com TTL 254, por quê? Ele sai com 255 aqui do meu pod 1, aqui no meu roteador ele decrementa para 254 e encaminha lá para o roteador 1 da filial 2. Então ele chegou aqui com TTL 254. Eu acrescentei essa coluna aqui para ficar mais fácil o entendimento. Ela não vem por default aqui. Mas a gente consegue ver aqui dentro do pacote IP o time to live 254. E aí eu vi de novo esse pacote passando aqui com o 253. E aí depois eu vejo de novo passando com 252, com 251. Ele está sempre aqui. Ó. Aqui fica mais fácil de ver, né, na minha tela. Isso aqui vai acontecer até que ele fique em 1. E aí, quando ele chegar em 1, o último roteador que fez aqui o encaminhamento 0 TTL e descarta este pacote. Então vamos ver também lá no roteador o que está acontecendo. Vou ver se eu consigo chegar nele daqui. Então, vou entrar aqui no meu 92168.0.30, que é o roteador 2 da matriz 1. O que eu vou ver aqui nesse roteador? A primeira coisa que eu quero ver aqui é a CPU. Vou fazer o show process CPU history, que ele mostra aí a CPU nos últimos segundos. Eu vejo aqui o quê? Que a CPU dele não alterou, não aumentou. Está aí funcionando de maneira normal. Mas, normalmente quando eu tenho um loop pesado na rede, esse é um dos indícios. A outra coisa é aqui a minha serial 2/0. Vou ver a utilização dela. Serial 2/0. O que eu vou ver aqui? Primeiro, né, ela está com uma utilização relativamente alta.
Embora aqui o que eu disse, como eu estou num ambiente simulado, no laboratório, estou simulando tudo isso aqui dentro do meu laptop, eu não consigo aqui ter muita vazão. Mas essa aqui é a característica. Vai ver aqui que a sua utilização de interface ela está relativamente alta. E tem uma coisa que é bem característica dos loops, principalmente quando é um loop desse tipo aqui, numa única interface. Você vai ver que a quantidade de input rate e output rate ela é muito parecida, porque eu tenho ali um único pacote trafegando por essa rede. Não é uma regra, mas é uma característica que você consegue notar aí várias vezes que tem loop desse tipo aqui, que é um loop de um ponto só. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é que eu estou tendo drop. Olha só, estou tendo aqui drop de saída. Eu não sei se está incrementando ou não. Eu repito aqui o comando e vejo se teve incremento. Sim, está aqui. Tive incremento. Foi para 1780 drops. Então, essa interface aqui ela está fazendo drop de pacote. Muito provavelmente ela está fazendo drop de pacote por fila e não por totalidade de banda. Ou seja, não atingiu aqui a banda total dessa interface, mas na fila, na fila de saída ou na fila de entrada, ele está dropando. Então aqui a gente olha no input queue, eu não tenho drops, então ele tem aqui um indicador, né, que fala o tamanho, máximo, drops e os flushes. 0,75, 0, 0. Mas ele fala que eu tenho total output drops. E aí quando eu vou aqui na fila de saída do roteador, ele fala o seguinte, ó, o tamanho da fila é 63, o máximo total é 1000, threshold 64 e eu tenho 1780 drops. Então eu vejo aqui também qual que é a característica aí do meu drop. Estou tendo drop de saída por conta de tamanho de fila que ele está atingindo aí o tamanho. Então é mais uma característica de loop. Ou seja, eu nem cheguei aqui na minha totalidade da interface, mas ele está dropando porque as filas de saída não estão suportando esse tráfego que eu estou encaminhando. E aí a gente olhando aqui a rota, né? Então eu vou olhar aqui, vou fazer show IP route para 10.0.1.0, que é a rede onde está tendo o loop. Ele me fala o seguinte, ó, 10.0.1.0 é conhecido via rota estática, que tem aqui as características da rota, né? Estática, distância administrativa 1, a métrica 0, e aponto para quem? Para o 9268.100.5. Ou seja, nesse roteador aqui a minha rota está certa. Se esse PC, por exemplo, tentar chegar na 10.0.1.0, ele tem que realmente sair por aqui. Então, aparentemente não tem um problema aqui nesse roteador. E olhando aí a lógica do problema, nem teria muita lógica estar aí o problema. Então eu vou voltar lá para o meu roteador 2, fechar um pouquinho aqui, estou voltando aqui no meu roteador 2 da matriz, que muito provavelmente é ali que está acontecendo o problema. E aí eu vou fazer aqui o show IP route para 10.0.1.0. E aí o que ele vai me falar? Que ele está conhecendo via rota estática, aí ele dá aqui também as características da rota, e ele aponta para quem? Para o 9268.100.6. 100.6 é a mesma coisa que a gente viu lá no traceroute, e ao invés de ele estar apontando para o 100.10, está apontando para o 100.6. E esse roteador aqui aponta para o 100.5. A gente viu lá na tabela de roteamento que esse fica nesse bate e rebate aqui. Então eu achei aqui a causa do meu problema, eu vou olhar na configuração do roteador, eu já vou direto aqui, fica mais fácil, colocar lá o IP route. Eu vou ver aqui, ó, rota para 10.0.1.0 não tem, mas eu tenho uma rota genérica aqui falando que para chegar em 10.0 qualquer coisa, barra 16, aponte para o 9268.100.6. Então está sumarizado aqui esse roteamento, apontando para o roteador 1 da filial 2. E achei aqui o meu problema. Tá claro por que ele está encaminhando para a filial 2 e não para a filial 3. Aí para corrigir, eu tenho duas alternativas, ou tirar essa rota ou colocar uma rota mais específica. Se eu tirar esta rota, como é uma rota bem abrangente, pode ser que eu pare outros tráfegos aqui. Então, sem fazer uma análise muito profunda, eu não tiraria essa rota. Eu iria para o caminho de fazer uma outra rota
mais específica para a rede /24 lá, que é a rede local da filial 3. Então, eu entro aqui no meu roteador, fazer para o 92.168, opa, 10.0.1.0, com a máscara 255.255.255.0, aponte para o 92.168.100.10. Antes de fazer o comando, eu vou voltar aqui à gerência para a gente ver o que estava acontecendo e em seguida a gente executa o comando e volta lá para ver o que acontece na gerência. Então, aqui continua lá a característica, né? Perda de pacote para tudo que vai para 10.0.1 qualquer coisa. Falha de acesso aqui no roteador 1 da filial 3 e vou chamar aqui da auto-utilização aqui no link da serial 2/0 da matriz entre a matriz e a filial 2. Então eu vou lá fazer a minha rota e a gente volta aqui para ver se alguma coisa muda. Vamos ver, opa, comecei a ter resposta aqui já, ficou azulzinho aqui, já comecei a ter resposta aqui da filial 3. O roteador voltou a responder aqui e olha, o tráfego que estava sendo roteado de forma indefinida ali no link da matriz com a filial 2, ele voltou aqui ao normal e voltei a ter tráfego na filial 3. Aqui aparentemente o meu problema foi resolvido. Para eu ter certeza disso, eu vou sair aqui, salvar a configuração, vou voltar lá no pod 1 e vou fazer o ping agora para 10.0.1.10. Ok, consegui chegar no meu roteador 10.0.1.20. Também consigo chegar sem problema nenhum. E aí, acompanhando aqui as métricas, né, a gente vê, ó, voltou aqui ao normal. Tem aqui eventualmente um ou outro probleminha acontecendo, mas no geral estou com a minha gerência aqui toda normalizada. E aí, se eu entrar lá no meu roteador, vou voltar aqui no 92.168.0.30, que é onde eu estava tendo a auto-utilização e o drop de pacote. Então, vou fazer o show índice serial 2/0. Esticar um pouquinho aqui a tela para a gente ver completo. Ó, minha utilização caiu aqui para 35K kbits por segundo. E os drops tá aqui, 2.592. Mas estou com drop. Isso aqui é um histórico, né? Ele fica armazenado isso aqui se o contador ele não zera, a menos que você dê um comando nele para fazer isso. O que você tem que fazer então? Tem que repetir o comando para ver se o drop está aumentando. Então tá aqui, ó, continua 2.592, continua 2.592, ou seja, tem aqui a evidência de que o meu problema acabou. Certo? Bem, aqui praticamente finaliza o nosso treinamento. Obrigado aí por ter assistido, por ter ido até o final. Peço novamente que dê lá o like no vídeo se gostou, que se inscreva no canal, que ative a notificação para receber novos vídeos. E fica de novo aqui o convite para o treinamento de conceitos básicos de redes com o Wireshark, que está publicado. O link está aí na descrição do treinamento. Valeu, obrigado, espero você nos próximos vídeos. Até lá!